dependentes da Tua graça que somos, confiantes nela. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos trazer a esse momento de oração, de contemplação, principalmente, Senhor, de aprendizado na Tua palavra. Ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento de Ti, Senhor. Mais ainda que a Tua graça poderosa nos faça mais parecido contigo, Senhor Jesus. Sim, Senhor. Possamos deixar para trás as coisas que passaram. Amém, Senhor. E andarmos em direção ao nosso alvo. Amém, Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã aqui nessa noite. Nos dá ouvidos para ouvir, olhos para ver o Teu mover. Abençoa também, Senhor, essa comunidade, esse bairro. Tudo seja feito para a Tua glória, Senhor. Que haja edificação, santificação e salvação nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos lá. Hoje a gente vai começar a nossa carta, depois de meses, eu não sei nem se é meses ou ano, né? A gente passou bastante tempo no Tiago. Obrigado, Senhor. Pegando em Hebreus. E hoje a gente vai começar a carta de Tiago. Eu queria começar o estudo de hoje de uma forma um pouco diferente, no sentido de hoje a gente não vai, pelo menos no primeiro momento, a gente não vai adentrar na carta, mas eu queria fazer com vocês, como a gente sempre tem feito, uma apresentação da carta para a gente entender um pouco a respeito do livro que nós vamos estudar. A carta de Tiago provavelmente foi a primeira carta escrita do Novo Testamento. A maioria dos estudiosos coloca a carta de Tiago por volta do século, da década de 40, 50 do primeiro século. E ela teria sido escrita antes mesmo do concílio, que tem lá em Atos. E por isso que essa carta ela tem figura central, inclusive uma ligação, como vocês vão ver no estudo, da carta de Tiago com o Sermão do Monte. Se a gente for traçar um paralelo entre os dois, a gente vai encontrar, inclusive, na estrutura algo muito parecido com o Sermão do Monte. O estudo a apostila que vocês receberam, a priori, tem 28 páginas. Provavelmente, no decorrer das nossas posições, a gente vai aumentando um pouco. Nosso intuito é sempre trazer da melhor forma possível aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Então aqui hoje a gente vai falar a verdade central aqui de Tiago, já entrando no nosso intuito de hoje, que é trazer essa visão panorâmica da carta. Como eu disse a vocês, algumas vezes nós como cristãos, nós não podemos mais ficar dependendo de um versículo bíblico. Eu acho importante você fazer o seu devocional. De fato, determinados versículos em determinados momentos falam de forma especial com a gente, não é essa questão, mas como obreiros aprovados, a gente precisa conhecer toda a Bíblia. E quando eu falo conhecer toda a Bíblia, não é conhecer somente os versículos, mas conhecer também o contexto em que cada carta foi escrita. Como a gente falou da carta aos Hebreus, que inclusive tem esse nome porque foi escrito para os cristãos, no primeiro momento, advindos do judaísmo, por isso carta aos Hebreus. Então é preciso que a gente aqui também, estudando a carta de Tiago, a gente tenha essa visão panorâmica, a gente entenda qual o contexto da carta, por que Tiago escreveu isso, quem foram os primeiros destinatários dessa carta, quem era Tiago, Então, para não ser igual uma senhora que uma vez falou comigo que não lia Judas de jeito nenhum, que não ia dar essa ousadia ao traidor de Jesus. E outro amigo da gente que falou, quantas cartas? Quantas cartas João Batista escreveu? Que eu saiba nenhuma. Mas vai que ele escreveu algum e a gente não foi apresentado. Então a gente tem que conhecer a Bíblia. Os 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento. Então a gente tem que estar familiarizado com eles. E todos nós aqui temos que ter, claro que nem todo mundo tem um chamado para o ensino, mas todos nós temos que ter essa inclinação para dividir a nossa fé com alguém. E para dividir a nossa fé com alguém, a gente tem que conhecer primeiro, para poder a gente passar. Hoje, inclusive, eu estava lendo, eu gosto de ler essas coisas,
e que uma das melhores formas da gente assimilar conhecimento é ensinando. É por isso que muitas pessoas, né, quando estão fazendo, minhas filhas inclusive gostam de fazer isso, quando elas estão fazendo prova, elas fingem que estão ensinando para alguém assim, né? Porque é comprovadamente uma das formas melhor para você assimilar o conhecimento, né? Melhor do que você ler. Por exemplo, ler é bom, ler e ouvir já é melhor ainda. Ler, ouvir, né, e ver, né, algumas coisas assim, imagens, fixa mais. Mas o ensino é de longe, né, segundo esse artigo que eu li, a melhor forma da gente assimilar conhecimento. Então não é por acaso que a Bíblia estimula a gente a dividir a nossa fé, sempre que possível. Então aqui na carta de Tiago, vocês estão com a apostila na mão? Sim. Tecnologia é outra coisa, né? Eu quero ver que horas o despertador vai começar a tocar daqui a pouco. Não deu horário. Tiago não ensina que nós somos salvos pela obra. Essa carta de Tiago, ela tem uma história, né, com Martinho Lutero. E Martinho Lutero tinha um ódio mortal dessa carta no primeiro momento, porque ele era apaixonado pela carta de Romanos. E ele acreditava que essas cartas estavam, né, em algum grau de oposição. Na verdade, depois ele viu que não, elas são complementares. Em momento nenhum, Tiago está ensinando que nós somos salvos pelas obras, né? Inclusive, o ensino da Igreja Católica é esse. Por incrível que pareça, a Igreja Católica ensina que o cristão é salvo pela fé e pelas obras. Está na catequese católica, é só você ler. O catecismo católico é disponível, eu acho que é na internet, para quem tiver curiosidade. Não acho bom ter curiosidade nessas coisas, não. Não sei se você tem algum chamado para o ensino. Ele ensina que a fé que salva nunca permanece sem produzir obras. Essa é a verdade central da carta. Então, o Tiago vai falar, né, sobre as evidências de que nós temos fé. E não poderia ser diferente, porque Tiago passou a vida toda pastoreando uma única igreja. Então, ele tinha esse chamado pastoral, essa preocupação com a salvação dos irmãos que ele pastoreava. Então, é muito triste e comum essa realidade da gente ver pessoas passando anos, décadas na igreja sem nenhum tipo de transformação, sem nenhuma evidência de salvação. Então, é isso que Tiago está enfrentando. Então, a carta ela tem esse pano de fundo de uma visão pastoral, de uma preocupação que aquelas pessoas que estavam congregando, aquelas pessoas que haviam feito essa confissão de fé por Cristo, evidenciassem por meio, né, de uma vida transformada que de fato eles eram salvos, né? Por isso que Tiago vai dizer, né, em muitos momentos da carta, que até os demônios têm fé. Então não adianta dizer como hoje em dia os evangélicos, né? Você vai distribuir um panfleto de evangelismo, não, já conheço a palavra. O demônio também. Se for por isso, o demônio conhece a palavra melhor que todos nós aqui juntos. Mas, será que o demônio é salvo? Com certeza não, né? Então é preciso que a gente tenha esse cuidado, e a carta é escrita com esse propósito, né, de estimular na gente esse interesse pela nossa própria salvação. Inclusive na carta de Tiago, ele vai ensinar para a gente como é que o pecado surge. Então, como é que a gente peca? O Tiago vai mostrar que o pecado, antes da gente realizar o pecado, ele vai nascer no nosso coração, na nossa mente, por meio de algo que ele chama de cobiça, né? Então, a gente deseja algo que é proibido por Deus, né? Que Deus, a sua palavra mostra que aquilo não é algo agradável, mas a gente mesmo assim deseja, e a partir daquele desejo a gente premedita a execução daquilo, e uma vez que a gente faz aquilo, o salário do pecado é a morte. Então, continuando, entrando agora já na apresentação da carta, é o ponto 1, vocês estão acompanhando, é o ponto 1, introdução à carta de Tiago. O versículo 1, a gente lê no versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então veja que Tiago, ele podia dar uma carteirada aqui, porque ele era meio irmão do Senhor Jesus, mas ele não faz isso, ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né?
O autor, né, dessa carta que vocês estão lendo aí é irmão de Jesus. Inclusive, eu queria mostrar para vocês que a conversão de Tiago foi depois da morte e ressurreição de Jesus. Vamos comigo aqui em João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Amém? Amém. Peço que os irmãos fiquem contidos, porque sei que vocês têm vontade de gritar, pular, mas tudo no momento certo. Mesmo que seja terminar um pouco antes, a gente pede para o irmão Paulo louvar, aí vocês pulam um grito. Tiago 7. João 7. João 7, versículo 5. Porque nem mesmo os seus irmãos queriam nele. Isso para nós é muito motivador. Como assim, pastor? Os irmãos de Jesus não criam nele, isso é motivador? Eles passaram a acreditar. Quantos familiares você tem? Que mesmo a gente, no meu caso, eu tenho quase 18 anos de convertido, e meus familiares, alguns deles não são convertidos ainda, né? Então a gente não pode esmorecer, a gente tem que continuar acreditando. E como a gente falou recentemente, né, a importância de perseverar em oração. Amém. A oração do justo pode não em seus efeitos. Eu gosto muito do exemplo da mãe de Agostinho, que orou pela conversão dele durante 30 anos. E aparentemente ele só piorava. Até que ele teve uma conversão, né, extraordinária, miraculosa, e se tornou uma das pessoas mais estudiosas da Bíblia de todos os tempos. Vale a pena continuar orando pelas pessoas, principalmente, né, por pessoas que o próprio Senhor Jesus, na sua providência, colocou próximas a nós por meio do nascimento, nossos familiares. Então, o autor dessa carta é Tiago, meio-irmão, né? Por que a gente sempre fala meio-irmão? Porque ele é meio-irmão e não... Porque Maria era virgem. Exatamente, porque Maria não teve concepção, né, natural, pelo menos não com Jesus, que foi o seu primogênito, mas os demais filhos nasceram de forma natural, né? Então, durante o ministério, como a gente já viu aqui, os irmãos de Jesus não acreditavam nele, mas depois da ressurreição, Jesus apareceu, e é isso que é interessante. Em 1 Coríntios 15, Paulo vai falar do nome de Tiago, como a gente vai ver lá. Vamos lá? Amém. Então, Tiago, ele é mencionado, como ele era uma das figuras extremamente importantes, assim, né, nesse primeiro momento da igreja, que Tiago, quando escreve aos Coríntios, ele fala da ressurreição de Jesus, em 1 Coríntios 15, ele vai mencionar que uma das aparições de Jesus foi a Tiago. 1 Coríntios 15. Eu vou ler a partir do versículo 4, mas o versículo que menciona Tiago é o 7, como vocês estão vendo aí na nossa apostila. Que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, falando de Cristo e da sua ressurreição. Versículo 5. E que foi visto por Cefas. Quem é Cefas? Pedro. Exatamente, o apóstolo Pedro. E depois pelos 12. E por que 12 aqui, não 11, se Judas tinha se enforcado? E Matias já tinha sido, né, acrescentado, e Matias também, ele já havia, né, fazia parte desse colégio de 12. Depois foi visto uma vez, mais por mais de 500. E aí a gente fica sempre com aquela incógnita, né? Onde é que foram parar os outros 380? Porque em Pentecostes só tinham quase 120. Então, cuidado, espere o tempo de Deus, porque coisas extraordinárias acontecem na vida daqueles que esperam o tempo de Deus. Depois ele foi visto uma vez mais, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte deles, mas alguns já dormem. Versículo 7. Agora, depois foi visto por Tiago. Então veja que Tiago aqui é mencionado nominalmente, depois por todos os apóstolos. Veja como a
a conversão de Tiago, né, esse aparecimento de Jesus para Tiago, ele tem um papel importante para a igreja num primeiro momento, né, no primeiro século, senão não estaria aqui. Né? Você vai ver que Jesus tem um outro irmão que também escreveu a carta, de Judas. Judas é meio irmão de Jesus também, como Tiago, mas você não vê o nome de Judas aqui mencionado, porque Tiago realmente tinha um papel central na igreja. Ele foi pastor da igreja de Jerusalém por toda a sua vida, e Jerusalém era a igreja primária, por assim dizer, né? A igreja que nasceu, né? Que fez com que as outras, né, viessem a nascer, e Tiago era sempre uma referência para as demais pessoas. Como está escrito aqui, ele se tornou uma das lideranças da igreja. Em Atos 15, ele vai exercer um papel importante, como a gente vai ver. Vamos lá? Atos 15. Atos 15 fala do que, irmãos? Isso. Assembleia, o Concílio de Jerusalém. E por que esse concílio? Porque estava tendo uma grande dificuldade de você agora de colocar debaixo do mesmo teto dois grupos de pessoas tão diferentes, que eram os judeus e os gentios. E quem são os gentios? Todos que não eram judeus, independente, né, da nacionalidade, dos costumes, mas o gentio era aquele que não era judeu. E agora o evangelho estava crescendo, estava alcançando os gentios, e era preciso que a igreja se posicionasse em relação a como deveria ser feita essa convivência nesse momento de transição. No primeiro momento, somente cristãos judeus foram alcançados. Depois é que vai o evangelho sendo conhecido pelos gentios também. O primeiro gentio na Bíblia alcançado é Cornélio. Depois o evangelho vai alcançando outras pessoas, e principalmente através do ministério do apóstolo Paulo, que é o apóstolo aos gentios. O evangelho, então, ele é agora de forma ainda mais massiva, alcançando os gentios, e como a gente vai ver lá já no final de Atos 28, a maioria da igreja era de gentios e não mais de judeus. Então a gente está aqui vivenciando no capítulo 15 esse momento de transição. Por que eu estou tendo cuidado de dizer isso? Porque algumas normas que foram elencadas aqui não valem mais para a gente hoje. A gente já passou desse momento de transição. Então hoje nós já somos uma igreja que já entende, né, através, por exemplo, de cartas como a carta de Paulo aos Gálatas e tantas outras, que não existe mais essa divisão, nunca existiu. Na parte de Cristo nós somos só povo, né? Inclusive em relação ao cerimonialismo judaico, a gente que estudou recentemente a carta de Hebreus, a gente está familiarizado que as leis cerimoniais, elas foram todas elas cumpridas em Cristo Jesus. Não temos mais necessidade, né, de nenhum tipo de obediência, por assim dizer, em relação a elas. Nesse sentido, a gente não precisa mais sacrificar animal, não precisa mais de uma série de rituais que eram feitos, né, no Antigo Testamento. Mas vamos aqui comigo em Atos 15. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então olha o problema. As pessoas começaram a dizer, e aqui é crente, viu? Começaram a ter esse tipo de confusão. Mas se o próprio Jesus era judeu e a gente tem que ser igual a Jesus, então a gente tem que se circuncidar, porque Jesus foi circuncidado. Então eles começaram a ter esse tipo de conflito, e foi preciso uma reunião, né, das figuras principais do Evangelho até então, para que se tomasse uma decisão de como a igreja deveria se portar. Veja como está escrito em 1 Coríntios, né? Tudo deve ser feito com decência e ordem. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, quando uma discussão não é pequena, ela é de que tamanho? Já entenderam, né? E contenda contra eles, porque Paulo sabia, né, de forma muito clara, que não tinha mais esse tipo de divisão. Não há judeu nem gentio, agora somos todos um só povo em Cristo Jesus. Resolveu que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre
aquela questão. Então, se decidiu que eles deveriam ir até Jerusalém, onde se encontravam as pessoas mais, anciãos significa antigos, pessoas que, em tese, sabiam mais, tinham mais experiência, naquilo que diz respeito à fé, e eles vão até lá. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e falavam com grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram como grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus se converteram, irmãos. Muitos fariseus se converteram. E quando você lê aqui da seita dos fariseus, você fica pensando que são fariseus da época de Jesus ali. Não, que são fariseus que se converteram à fé cristã, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister, ou seja, que era essencial, que era importante, que era fundamental circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Veja como é importante a reflexão acerca de determinadas coisas. Na Bíblia, isso é maravilhoso, aquilo que é essencial é bem fácil de se compreender, Então, por exemplo, você quer ser discípulo de Jesus? Sim ou não? Amém. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Ó, que maravilha! Tranquilo. Você pode até não querer fazer, mas você nunca vai poder dizer que você não conseguiu entender. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Mas existem determinados pontos na Bíblia, em determinadas cartas, principalmente como o próprio Pedro vai dizer que Paulo falava coisas profundas. As revelações do Senhor Jesus para o apóstolo Paulo eram de tal forma que Paulo teve que receber um espinho na carne para não se achar. Então veja que tem determinadas questões bíblicas que a gente precisa chegar com bastante cuidado, humildade, para a gente tentar compreender da forma correta, na plena convicção que o Senhor Jesus não nos desamparará. Por meio do seu Santo Espírito que nos foi concedido, nos ensinará como fez com as pessoas do passado. Como a gente viu anteriormente, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Mas é preciso esse mesmo espírito de humildade que eles tiveram aqui, para que a gente possa compreender determinadas verdades. E quando alguns, porém, da seita dos fariseus, versículo 7 agora, e havendo grande contenda, de novo, isso é natural no sentido de pessoas que querem saber a verdade. Então existe uma espécie de contenda boa, que é quando você quer a verdade. Você não está desejando o mal da pessoa que pensa contrário a você. Você está querendo entender a verdade para se submeter a ela. Então esse tipo, que eu nem chamaria de contenda, mas esse tipo de debate é correto, porque inclusive é assim que a gente cresce, A gente vai aprendendo um com o outro, cada um tem alguma coisa a acrescentar, de maneira que a gente possa crescer espiritualmente. Foi assim que o Senhor organizou a sua igreja. Então, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens e irmãos. Olha como Pedro tem também esse chamado de liderança, como a gente já viu no próprio em Pentecostes, Bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Ele está narrando aqui o episódio de Cornélio, que inclusive para ele foi muito difícil. O Senhor teve que dar uma visão para ele 3 vezes, de animais que eram tidos como animais que não podiam ser comidos, pelos judeus na sua dieta. E Pedro dizia: não vou comer. E o Senhor disse: como você não vai comer? Aquilo que eu santifiquei, você vai dizer que é impuro? Então Pedro entende a mensagem. Logo depois Cornélio também tem uma visão, manda chamar Pedro. Pedro vai até a casa de Cornélio, e quando chega lá e prega a Cornélio, eles recebem o Espírito Santo. E aí Pedro batiza eles. O pessoal fica revoltado: como você batizou o pessoal gentil, Pedro?
E aí Pedro vai responder, mas eles já tinham recebido o Espírito Santo, eu vou negar o batismo de água? Então, é exatamente essa a narrativa que Pedro está descrevendo aqui. Ele foi o primeiro a levar de fato o Evangelho aos gentios. Versículo 8: e Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, exatamente como eu descrevi a vocês. Eles receberam primeiro o batismo com o Espírito Santo, né? Depois eles foram batizados na água. E não fez diferença alguma, versículo 9, entre eles e nós, purificando a seus corações pela fé. Falando aqui da questão da regeneração. Eles foram regenerados, assim como nós, é o que Pedro está dizendo aqui, por meio do Espírito Santo. Versículo 10: agora, pois, por que tentais a Deus? Olha como Pedro é firme, né? Como tem que ser. Por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mostrando que justamente pela lei de Moisés, ninguém seria salvo. Ninguém conseguiu cumprir a lei de Moisés completamente, só Jesus. Fora ele, ninguém, nem Moisés conseguiu cumprir. Então, como é que você quer colocar esse tipo de jugo para pessoas que nem foram criadas como nós, é o que Pedro está dizendo aqui? E Deus não requer isso, né? O que Deus requer de fato é a mudança de coração. O que Deus requer de fato é a nossa fé em Cristo, na sua obra substitutiva. O papel do Espírito Santo não é nos convencer da lei, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A lei é um instrumento que o próprio Deus usa para nos convencer disso, do pecado, da justiça e do juízo. Agora, pois, não tentem a Deus. Versículo 11: mas cremos que seremos salvos pela graça. Somos salvos pela graça. Importante você entender, porque Tiago vai falar sobre a salvação e muita confusão se teve, né, na leitura da carta de Tiago. Acho que Tiago estava defendendo a salvação pelas obras e não, como a gente está vendo aqui. Seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Versículo 12: então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu quem? Tiago, o autor da carta que nós estamos estudando, dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Veja como ele é estudioso da palavra de Deus. Ele vai mencionar aqui textos do Antigo Testamento. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Percebeu? Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação e do que é sufocado e do sangue. Porque no primeiro momento é dito essas coisas? Justamente, irmãos, para evitar qualquer tipo de conflito e de afronta entre eles. Então você imagina que você é vegano, e aí você vai e alguém te convida para almoçar na casa dele. E o que ele faz? Churrasco. Farofa de carne, salada de carne, tudo na mesa tem carne. Você não vai comer nada, né? E vai parecer até certo ponto ofensivo isso. Você sabe que a pessoa é vegana, você convida ela para almoçar com você, e você não tem o cuidado, né, de preparar pelo menos um prato que ela pudesse participar da refeição com você. Então o cuidado aqui
é justamente nessa comunhão inicial que estava existindo entre dois povos tão diferentes. Por isso, Tiago escolhe, uma espécie desse meio termo, esse período de transição, como a gente chama. Porque eu estou repetindo e repetindo, porque se você tem igreja que hoje em dia quer fazer isso, como por exemplo, o Adventista do Sétimo Dia. Então, eles têm umas regras dietéticas muito parecidas com essa daqui. Não, isso não vale para nós. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, vai dizer: não, a gente não tem problema nenhum em comer qualquer coisa. O problema é a quantidade, a motivação. Então, mas em relação à qualidade do alimento, sem nenhum tipo de problema, Então, já passamos. O próprio Senhor Jesus, ele sentencia e diz que não é o que entra pelo homem que vai contaminá-lo, não é o que entra pela boca do homem que vai contaminá-lo, mas é o que sai da boca. Então, isso daí já está bem claro para a gente. Mas, num primeiro momento, havia necessidade dessa comunhão. E para que essa comunhão existisse, essas regrinhas aqui são instituídas nesse período. Porque Moisés, versículo 21, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos, versículo 22, e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles, enviá-los, com Paulo e Barnabé, a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidados e guardar a lei, não lhe sendo nós dado tal mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordantemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas que bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então se despediram, partiram para Antioquia, e juntando a multidão, entregaram a carta. Então, esse é o momento, esse é o concílio de Jerusalém, e o que eu já disse a vocês, como a maioria dos estudiosos, quase que unanimemente, concordam que a carta de Tiago foi escrita, inclusive, antes desse concílio. E eles se baseiam em uma série de fatos aqui da carta, como a gente vai ver durante o estudo. Continuando, agora o ponto 2 é saber quem foram esses primeiros destinatários da carta de Tiago. A expressão 12 tribos que se encontram na dispersão vai apontar para o povo de Deus, especialmente, e aqui há uma similaridade, entre Hebreus e Tiago. Por isso que muitas vezes, eu não sei se você já viu alguns comentários bíblicos que colocam essas cartas e elas são estudadas juntos. Não é somente porque elas são próximas na organização da Bíblia, mas porque elas foram escritas para destinatários parecidos, em períodos distintos, mas para destinatários parecidos. Tiago também escreve, para cristãos, no primeiro momento, na sua grande maioria, advindos do judaísmo. Por isso essa linguagem, as 12 tribos da dispersão, não que fique restrito a isso. Tudo que Tiago fala tem validade para toda a igreja, toda a época, mas no primeiro momento teria sido escrito para esse grupo, inclusive, como a gente já viu, foi escrito antes mesmo, daquele concílio que a gente acabou de estudar em Atos 15. E eles viviam espalhados fora de Jerusalém. Então Tiago sabia que existiam cristãos, judeus espalhados, Vocês já sabem quantas vezes o Senhor separou o povo no Antigo Testamento, e às vezes eles iam para esses lugares e permaneciam lá, formavam família, Então, judeus espalhados pelo mundo inteiro nessa época. E ele faz referência às 12 tribos, falando justamente dos patriarcas, essa referência de 12. Sempre no Antigo Testamento fala da totalidade do povo.
de Deus. Muitos haviam sido dispersos por causa da perseguição que se intensificou após a morte de Estevão. Então, após a morte de Estevão, houve, né, essa dispersão. Inclusive, o apóstolo Paulo vai a Damasco por causa disso. Os cristãos estavam fugindo dessa perseguição sanguinária que se impôs, e que Paulo foi figura central, né, nessa perseguição, sendo chamado naquela época, né, de Saulo de Tarso. Ele foi uma das figuras mais centrais dessa perseguição, recebendo cartas, né, de autorização do Sinédrio para perseguir os cristãos. Então, esses cristãos, eles enfrentavam, por isso que Tiago vai tocar nesses assuntos aqui, como a gente vai ver. Eles enfrentavam perseguições, como a gente já viu aqui, pobreza, exploração econômica, conflitos internos, tentações, como a gente vai ver também no decorrer da carta, discriminação. Então, eles eram discriminados não somente porque eles eram judeus, o judeu já era discriminado, né, pelos romanos, mas eles eram duplamente discriminados, até pelos judeus eles eram discriminados. Então eles eram rejeitados de todos os cristãos. Mas eles precisavam aprender a viver essa fé no cotidiano. De novo, a gente falando sobre isso. A fé, ela tem que ser vivida no cotidiano. Então, uma coisa é você dizer que teve experiência com Deus no monte, lá perto da casa de Mateus, né? Outra coisa é você dizer que teve experiência com Deus, com o seu chefe, ele gritando e dizendo um monte de coisa, né? Eu quero ver você ser crente aí, né? Então, ser crente lá em cima do monte, meu amigo, né? De boa. Eu quero ver ser crente quando o negócio está pegando ao seu redor e você tem, né, para onde fugir, a não ser para Cristo. A data provável, que eu já mencionei com vocês, só estou aqui seguindo a linha para poder, né, vocês também terem isso em mente, ajudando vocês a estudar também em casa. Ela foi escrita provavelmente entre os anos 40 e 50 depois de Cristo, e, como eu disse, possivelmente antes do Concílio de Jerusalém, que foi registrado em Atos 15, que a gente acabou de estudar. Agora a gente vai chegar nessa parte de apresentação, né, da carta, que eu creio que até meia-noite a gente consegue, né? Então hoje a gente vai tentar estudar até 5 da manhã. Depois a gente vai ter um café da manhã para vocês. E aí vocês vão para os seus afazeres já. Pastor, não vou dormir? Para que dormir? No céu você vai descansar muito, fique tranquilo, né? Que Deus há de renovar as nossas. Tiago, toda a carta de Tiago, como a gente vai perceber no que a gente for lendo, ela tem uma semelhança muito grande com a escrita do Antigo Testamento, que é isso que Tiago estava familiarizado. A gente viu inclusive o parecer de Tiago, né? Se a gente pudesse dizer alguma coisa assim, contextualizando para a nossa época, Tiago tinha doutorado no Antigo Testamento, né? Parecido com o pastor lá de Pinheiros. Só que Tiago, ele era humilde, não queria enriquecer, nem queria ficar famoso, né? Mas tem um pastor que ele tem um doutorado no Antigo Testamento, até prega muito bem. Os ensinos dele são, não tem o que dizer não, mas a vida dele já é outra coisa. A pergunta, né, pastoral assim, de Tiago é no que você, não é somente no que você acredita, mas como aquilo em que você acredita aparece em sua vida. E para nós isso é extremamente importante nos dias de hoje, né? Porque a gente está vivendo num momento, e eu digo agora para nós, especialmente para nós que somos cristãos brasileiros, né? Então, ser cristão no nosso país, né, se confunde inclusive até com posicionamento político, que não tem nada a ver com questões, né, de visões, né, filosóficas, que também não tem nada a ver com usos e costumes, como a gente até falou ontem, que também não tem nada a ver. Então, ser cristão significa acreditar no Evangelho de Cristo, ter Cristo como referencial. Mas parece que no nosso país, em especial no momento atual, isso tem sido esquecido. Então as pessoas acham que ser cristão é simplesmente dizer que é evangélico. Você é evangélico? Ah, então já vi que você vota naquele pessoal ali, né? Então parece que é o mais importante hoje isso. E a gente tem esse trabalho, né, hoje, de mostrar que não é isso. Não é isso que somos, não é isso que cremos. E nunca foi a marca do cristianismo, nenhuma ligação com nenhum tipo de filosofia político-partidária em qualquer época, né, da história da igreja, a conexão
da fé cristã com nenhum tipo de política ou filosofia partidária. Pelo contrário, aquilo que você acredita vai aparecer na sua vida. Inclusive, por exemplo, como é que eu trato pessoas que pensam diferente de mim? É uma vergonha, por exemplo, o que esses cristãos de direita dizem de pessoas da esquerda. Você vê um ódio na fala deles. Mas como é que pode um cristão odiar alguém? Principalmente por algo tão fútil, que é a pessoa ter uma visão política diferente da minha. Aí eu odeio a pessoa. Aí a pessoa vai para o inferno. Sim, você não evangeliza ela? Não ora para que ela se arrependa e vá para o céu? Não, eu oro para que ela se arrependa de ser de esquerda e venha ser de... Pelo amor de Deus, irmão, né? Então, não é essa a questão. Por isso, cuidado, é a nossa vida. É a maneira como nós tratamos os outros, prioritariamente, que vai dizer a maneira que nós sentimos Deus na nossa vida. Porque dizer que somos de Deus é muito fácil. Dizer que acreditamos em Cristo, né, é muito conveniente em determinados círculos. Mas agir de forma cristã, aí é outra coisa. Agir de forma cristã pressupõe aquilo que eu falei para vocês: renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, que é um instrumento de mortificação, e seguir os passos, os ensinos de Jesus. Então Tiago chamava a atenção na época dele a isso, que para nós agora é de fundamental importância, sempre foi na história da igreja, mas nesse período da história que é o nosso, em que a multiplicação da maldade se dá de forma assim nunca dantes vista, é imprescindível que a gente comprove o nosso cristianismo além de palavras, por meio de ações. Porque dizer que é crente, até o diabo diz, se isso for necessário para ele enganar alguém. Você acha que os falsos mestres eles dizem que são incrédulos? Então, por isso, o cuidado que a gente tem que ter com a nossa vida. Então, outra coisa também importante, Tiago está falando de salvação. E ele está tocando nesse assunto das obras da fé como elemento de testificação da salvação e não como requisito para a salvação. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela fé na graça de Deus, né? Mas se de fato somos salvos pela fé, a fé precisa ser evidenciada por meio das obras. E esse ensino, ele casa, como não poderia deixar de ser, com aquilo que Jesus falou: toda árvore que não der fruto é cortada, todo ramo, que estando em mim não der fruto será cortado e lançado fora. Então o fruto aí necessariamente é o quê? As obras, aquilo que a gente faz testifica se aquilo que falamos é verdade ou mentira. Então, conhecer a teologia correta é difícil. Viver a teologia correta é impossível sem a regeneração. Então você pode até conhecer a teologia correta sem ser regenerado. Você pode ensinar a teologia correta sem ser regenerado. Mas viver a teologia correta, você vai ter que ser regenerado, senão você não consegue. Então, tem que ser uma nova criatura. O segundo ponto que vocês têm aí na apostila de vocês é o propósito da carta de Tiago. Como eu já falei para vocês aqui também, que a fé cristã ela tem que produzir uma vida coerente com o Evangelho. Veja que mesmo antes de Jesus, quem foi que preparou os caminhos para Jesus? João Batista. Joãozinho, João Batista. E João Batista, ele dizia o quê? Vão e produzam frutos dignos de arrependimento. Ele estava dizendo: vocês estão vindo aqui se batizar, muito parecido com o que o Tiago está dizendo aqui. Vocês estão dizendo que vocês querem, receber o Messias, que vocês estão querendo mesmo renovar a aliança com Deus, mas vai provar isso é a vida que vocês vão viver quando vocês saírem daqui. Então,
a mesma coisa que o Tiago está tentando ensinar aqui para esses cristãos. É muito importante que vocês vivam de modo digno do Evangelho que vocês confessam, professam. Então, a carta, ela vai confrontar aquilo que a gente vê hoje, né? Que é uma fé meramente intelectual, uma fé só da boca para fora. Aquilo que a gente tem falado, né? Essa terminologia tem aparecido no meio da teologia, que é, eu já falei inclusive para vocês aqui recentemente, que é quando você é um ateu, né? Nominal. Quando você é um ateu, você se diz cristão, mas você age como se Deus sequer existisse. Cuidado, porque não basta apenas você dizer que é cristão, você tem que viver como cristão. A gente estudou recentemente as parábolas de Jesus, e uma delas, Jesus vai falar da casa construída sobre a rocha, da casa construída sobre a areia. Ouvir e praticar. Depois a gente tem outra parábola, a parábola das 10 virgens, tá? Chamando a atenção também para isso. Não adianta você se apresentar como alguém que está à espera do noivo, mas você está esperando o noivo da forma correta? Então, todos esses assuntos que aparecem, né, nos evangelhos são relembrados aqui em Tiago. É isso que Tiago quer chamar a atenção dos cristãos da sua época. Então, o perigo dessa religiosidade externa, sem uma evidência interna. E é o que a gente tem falado bastante, né? Pastor, eu posso comer feijoada? Não sei, irmão. Você tem alergia a feijão? Não. Então, né? Se você é igual a Paulinho, provavelmente você pode comer. Então, são perguntas que surgem e que, na verdade, não deveriam mais. Mas a gente vive nesse período onde a religiosidade, para a grande maioria, é mais importante do que a espiritualidade. Por quê? Porque a religiosidade é aplaudida, a espiritualidade não. A espiritualidade, na maioria das vezes, ela não existe. Né? Até porque se você é espiritual, você vai ser humilde. Você não vai aceitar a prova. Você não vai querer, né, que sua mão direita fizer, que a outra não saia. Então, esse é o papel, né? É assim que age um cristão espiritual maduro. Tiago combate essa religiosidade externa, essa hipocrisia, o favoritismo, né? Ou seja, você tem na igreja 2 pesos, 2 medidas. Então você vê duas pessoas com o mesmo comportamento, e aí para um você diz que é reprovado, para outro não tem problema nenhum. Como é que pode isso? Eles não estão fazendo a mesma coisa? Não, irmão. Não é assim, né? É como no mundo. Você já viu algum rico ser chamado de maluco? No máximo ele é o quê? Excêntrico. Que coisa chique. Não é excêntrico. É o quê? É doido. Só que ele é rico, aí ninguém vai dizer que ele é doido. Mas se você é pobre, alguém vai dizer que você é excêntrico? Vai dizer, não, é doido. Tem que estar no manicômio, tem que estar preso, né? Representa perigo para a sociedade. Um rapaz foi preso com 500 quilos de cocaína na Espanha. Porque ele é uma família rica, a reportagem botou empresário. Se ele fosse. Era traficante. Né? Se fosse na comunidade, era traficante. Traficante, perigosíssimo. Exatamente. Isso mesmo, filho. Favoritismo. Então, Tiago vai falar do uso irresponsável da língua. Se é uma coisa que hoje em dia a gente fica falando de fake news. Tiago já falava, o uso irresponsável da língua é o quê? Fake news, né? Então o cristão pode propagar fake news? Eu não digo nem você criar, porque se você criar, você é um cão, né? Um cão que é mentiroso. Mas você não tem certeza daquela notícia, você vai propagar? Não. Opa, não, estou me coçando. Então toma dialética. Né? Mas não propague uma notícia que você não tem certeza que é verdade. Donald Trump abriu a área 51. Você sabe que a área 51 faz alienígena, né? Então, ET existe. Você acha mesmo? Os alienígenas é a gente, irmão. A gente que é crente é ET. É o máximo de ET que você vai ver. Somos nós.
Né? Então, cuidado. Outra coisa que o Tiago vai combater aqui, e que para nós é muito difícil também, imagine, o Tiago está combatendo esse primeiro século, metade do primeiro século, e a gente está aqui, século XXI. Tecnologias, mais tecnologias. Então imagine como é difícil para nós, cristãos do século XXI, não amar o mundo. O Tiago vai falar, cuidado com a sedução do mundo. O mundo é sedutor. Né? Então, quem foi que não se sentiu seduzido pelo irmão de Amal? Né? Aquele menino seduz a gente, fica todo mundo, né, dando risada que ele torceu para a Espanha. Ele é muito engraçadinho, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que aparecem, né? Pode de vez, não, elas ganham o nosso coração. Então cuidado com o amor ao mundo. Então a gente, como Paulo vai dizer, nesse sentido aqui, tudo me é lícito, mas nem tudo. Então, o cristão maduro, ele sabe se posicionar. Ele sabe discernir aquilo que ele deve fazer do que aquilo que ele não deve. Porque muitas vezes as coisas são listas para a gente. Por exemplo, irmãos, é proibido você assistir um jogo de futebol? Não. Mas eu não sei como você se porta no jogo de futebol. De repente, para você, não é uma boa. É verdade. No meu caso, se eu for para um jogo de futebol, é até perda de dinheiro, porque talvez eu nem olhe para o campo. Não me sinto atraído, né? Pelo jogo. Posso ir, as meninas, minhas filhas me pedem, meu pai, como é que você vai me levar? Parei, para eu baixar o ingresso. Abriu uma promoção, vai. Né? Mas tem gente que não consegue ir sem falar mal da família do juiz. Você evangelizou a família do juiz? Evangelizou alguém lá? Né? Então, sem desejar mal ao time. Um dia teve gente que estava desejando mal a Haaland. Então, não fez nada, não secou o Brasil. Tem que evangelizar ele, não pensar mal dele. Então, tem muitas coisas, não é que elas são proibidas a gente, é que elas não convêm. Elas são perigosas. Então, para que eu vou andar, né, perto de um desfiladeiro? Então, tem que ter cuidado. É isso que Pedro vai falar. Sejam sóbrios, sejam vigilantes. O próprio Senhor Jesus diz, orai e vigiai. Sempre nesse sentido. Eu falava ontem com a irmã exatamente nisso, que não existem fórmulas prontas no cristianismo. Então, cada situação específica a gente vai ter que falar. Por isso que Jesus vai dizer, de forma muito clara, sem mim, nada podeis fazer. Então, o cristão tem que estar em plena comunhão com o seu Salvador. Tiago, inclusive, vai tocar nesse assunto. Quantas vezes por dia, não é nem quantas vezes, é quantas vezes por dia a gente vai precisar de sabedoria para resolver conflitos. Conflitos com a gente, conflitos com outras pessoas. E ele diz, se você precisa de sabedoria, ore. Ele vai te dar essa sabedoria. Ele não vai te desamparar. Cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, com a arrogância. Pessoa que acha que sabe tudo, aí não pede sabedoria a Deus, acha que já sabe, né? Ele vai tocar nesse assunto, a opressão dos pobres, já naquela época, imagine hoje. Né? Coração sem fé, Tiago vai dizer, homem de ânimo dobre, né? Uma pessoa que está parecendo que é crente numa hora, na outra está pior que o incrédulo. E a passividade diante do pecado. O Tiago vai tocar nesse assunto também. Então, aqui é importante, né, que a gente entenda o versículo, né, meio que fecha, né, esse entendimento da carta, é o Tiago 1,4. Fique tranquilos, a gente vai estudar a carta versículo a versículo. Eu estou só na apresentação. Amém. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra perfeito aqui, como a gente já falou inúmeras vezes, não aparece só aqui, aparece em outras passagens da Bíblia. A ideia de perfeito não é de inerrante, não. A ideia de perfeito fala de maduro, uma pessoa habilitada para passar por determinadas experiências. Então, a igreja deve ser formada por pessoas maduras. Como é que a gente vai receber? Como é que a gente vai amparar os nossos convertidos?
Imagine alguma pessoa entra na igreja e te faz uma pergunta. Aí você responde, como eu ouvi quando eu entrei na igreja. Quando você souber a resposta, você me diz. Quem me disse isso? O pastor da igreja. Eu tinha uma dúvida do pastor da igreja, ele disse que não sabia a resposta. E o problema não é que ele não sabia a resposta, é porque a gente não sabe de tudo. É não querer saber. Eu acho que é isso que gerou um trauma em mim. Né? E hoje eu não admito não saber. Ou se minha filha, eu sou motivo de chacota, inclusive com ela. Ela me faz uma pergunta que eu não sei, na hora eu vou estudar, mas eu não faço nem xixi. Eu vou estudar e depois falo para ela, ó filha, isso é isso aqui. Pode ser coisa assim que não tem nada a ver, né? Física, química, biologia. Vou pesquisar, vou procurar saber o que é e vou responder. É importante que a gente saiba. É importante que a gente saiba orientar as pessoas, principalmente no que diz respeito aos mais novos. Hoje em dia as pessoas envelhecem e parece que estão emburrecendo. Aqui a gente vê a palavra ancião sendo associada à sabedoria. Então você, pelo amor de Deus, né? Seja uma pessoa que se esforce em conhecer as coisas, se importe em conhecer as coisas, né? Não seja uma pessoa vazia. É por isso que às vezes você encontra um monte de gente procurando passatempo. Não é nem um biscoito, né? Passatempo mesmo. Porque, eu estou sem nada o que fazer, mas como é que você está sem nada? Você já sabe tudo. Você já sabe tudo que deveria saber. Você já sabe tudo que deveria saber da Bíblia. Então como é que você está com o tempo assim, ocioso? Né? Então, cuidado. Né? Eu coloquei essa semana um card falando sobre isso. A gente não tem o tempo que a gente acha que tem, não. Né? A gente tem menos. Então, a gente deveria, como a própria Bíblia orienta, aproveitar cada segundo da nossa vida. Então, seja uma pessoa, busca o conhecimento. A própria Bíblia diz, cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, cuidado com a ociosidade. Agora a gente vai chegar aqui nos grandes temas, assim por dizer, que Tiago toca. Sem sombra de dúvidas, como a gente já falou, o tema central da carta de Tiago é delinear a fé verdadeira. Então, essa é a pergunta, essa é o tema central da carta. Veja que as outras coisas que Paulo vai falar na carta, de certa forma, elas dizem respeito a esse tema aqui, que é a fé verdadeira. Então, por exemplo, quando ele vai falar da língua, por exemplo, né? Olha, como você tem que tomar cuidado com a língua. Isso é o quê? Uma evidência de que você tem a fé verdadeira. Como você deve demonstrar amor na prática pelo seu irmão na fé. Isso é uma evidência da fé verdadeira. No capítulo 1, que ele vai falar da questão do pecado, o combate do pecado é uma evidência da fé verdadeira. Então, a fé verdadeira é o tema central da carta de Tiago, como a gente já falou aqui, né? E a fé verdadeira, a gente que já estudou Hebreus, né, pode falar com propriedade, não é só concordar com determinadas doutrinas. Principalmente a gente que vive, né, muitas vezes tendo que se identificar. E aí, qual é o tipo de teologia? Eu sempre falo, né? É bíblica, mas assim, é muito parecida com aquilo que as pessoas conhecem como teologia reformada. Né? Reformou o quê? Não sei se foi 2/4, 3/4, converteu para 5, não sei. Não, mas por que essa ideia de teologia reformada? Porque é uma associação à reforma protestante, né? E teses que foram aventadas na época da reforma. Mas para a gente que gosta da Bíblia, que ama a Bíblia, né? A gente sabe que esse tipo de doutrina, ela não é uma doutrina da reforma, é uma doutrina bíblica. Então, na reforma, essas coisas receberam, né, uma espécie de holofote maior, justamente como um combate ao que a Igreja Católica estava fazendo na Idade Média. Mas não é que essas doutrinas apareceram lá, elas sempre estiveram na Bíblia, né? Então, cuidado. Então, outra coisa que Tiago vai falar aqui, e que é muito forte, né, é que até os demônios possuem conhecimento correto sobre a existência de Deus. Você tem dúvida disso? Diga-me. Então, uma referência de teologia.
a gente pode trazer aquilo que a gente já estudou, né, lá em Atos. Claro, né? Com certeza. Né? Então aqui, os demônios possuem conhecimento correto sobre a existência de Deus, sim ou não? Sim, sim. Eles eram anjos, irmãos. Eles têm que chamar a nossa atenção. Todos os demônios um dia foram anjos. Todos os apóstatas um dia professaram a fé. É por isso que nunca sair da igreja deve ser visto como algo banal. Às vezes a gente tende a tratar isso, principalmente porque as pessoas costumam pular de igreja em igreja, né? Quando o pastor prega alguma coisa que incomoda, a pessoa é motivada, né, pela sua carne a mudar, né, e a procurar uma outra igreja bíblica. Então, sempre o cuidado. Sair de igreja nunca é algo bobo. Pessoas que saem, recentemente saiu uma pessoa também que disse, não sei como a pessoa falou, não estou me sentindo mais à vontade para ir para a igreja, alguma coisa assim, né? Não sei, eu não me sinto também à vontade, eu tenho necessidade. Amém? Então cuidado, porque falar que é cristão, botar versículozinho bíblico no WhatsApp, os demônios fazem isso melhor que a gente. Eles se travestem de anjos de luz. A gente não tem esse poder, mas eles têm, para enganar. Então você vê muita gente que não está na igreja, né? Muita gente que já esteve e que fica dizendo que ainda é crente por meio desse tipo de ativismo, né? Bota um versículo bíblico aqui e fala alguma coisa ali, sempre está de alguma forma falando do nome de Deus e que Deus está fazendo alguma coisa na vida dessa pessoa ou daquela. Sim, e você tem comunhão com Deus por meio de quê? De Cristo. De Cristo não. Só tem comunhão com Cristo as pessoas que estão inseridas no seu corpo. Isso eu estou dizendo não. É a Bíblia. Então, cuidado. Porque é exatamente esse um dos pontos que Tiago quer tocar. A fé sem obras é morta. Né? Então, a gente falou recentemente de como é importante você tratar bem os líderes. Porque a nossa tendência natural é o quê? Não tratar. Não tratar por quê? Porque o líder cristão bíblico, ele não vai exigir o que o falso líder exige. Então, o falso líder, ele vai ser bem tratado como era bem tratado o pessoal do Sinédrio, Anás e Caifás, por exemplo. Porque eles colocam esse tipo de temor nas pessoas, né? Temor maligno. Mas os verdadeiros líderes, eles nem parecem que são. Você era capaz de você passar perto do apóstolo Paulo e nem reconhecer ele como o apóstolo Paulo. No filme até, né, o prefeito da prisão fala, você é o apóstolo Paulo, um homem que não consegue nem andar direito, ereto. Né? Então, porque uma das marcas deve ser essa humildade, esse amor, essa proximidade com todas as demais pessoas, e a gente tende a viver em um mundo que não valoriza essas coisas. Então, nós temos a tendência de valorizar as coisas que se apresentam para nós como de difícil acessibilidade. Então, se algo para mim é difícil, aí eu valorizo. É como, por exemplo, se eu chegasse e dissesse assim, não, a partir de semana que vem, cada estudo bíblico vai estar aqui, o pessoal na porta, o irmão Calmon, a irmã Rita, o ingresso para entrar aqui vai ser R$50. Meia entrada é R$50 também. Meia entrada, viu? Então, de repente, pessoas que não vêm hoje podem ser tentadas a vir. Não é pago. Se é pago, deve ser um negócio importante, deve ser um negócio, né? Cobrar R$50, deve falar alguma coisa, né, que seja relevante. Agora mesmo vai vir no Brasil aquele ator americano, Will Smith, famoso por dar um tapa na cara do outro, né, no Oscar. E ele vai vir ensinar sobre liderança. Eu tenho até medo, eu acho que ele vai ensinar a estratégia de dar um tapa na cara de alguém durante um evento, né, famoso, sei lá. Com certeza a entrada não deve ser barata. Então, as pessoas tendem a valorizar aquilo que para elas é de difícil acesso. É como, por exemplo, às vezes você compra uma calça jeans de R$100 que foi feita pela mesma fábrica que botou uma etiqueta, a outra calça jeans é R$1.000. O jeans é igual.
Algumas vezes até o jeans pode ser diferente, mas tem casos do jeans ser igual. Você está pagando 600, 700 reais pela etiqueta. E as pessoas pagam. Porque pressupõe que aquela etiqueta dá credibilidade àquela calça ser boa. Então, nós vivemos num mundo assim. Já era na época do apóstolo Paulo. Paulo enfrentou esse problema em Coríntios. Porque os falsos mestres cobravam pelos seus ensinos. E Paulo, não. E por isso as pessoas diziam que o ensino de Paulo era desprezível. Como assim pode ser alguma coisa importante se ele nem cobra? Se ele nem tem essa aparência assim, sabe, de grande mestre. Então, a gente tem essa tendência natural, né, a valorizar determinadas coisas. E é justamente, né, o que também é colocado em questão quando a gente falou aqui, 1 Samuel, o homem olha a aparência. Então é por isso. Então cuidado. Aqui eu trouxe alguns pontos, né, que eu acredito que talvez a gente fique por aqui, por causa do horário. Capítulo 2, versículo 19 de Tiago: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então Tiago é extremamente provocativo aqui nesse sentido, de dizer: você não está falando nada demais. É como a pessoa diz: eu sou evangélico. Sim, não está me dizendo nada. É igual quando a pessoa diz: mas é o Os Paulo Júnior. Você ouvia, porque ele nem está pregando mais, né? Então, cuidado, né? O fato de você dizer uma coisa não significa muito, né? Você tem que provar isso que você está dizendo. É como, por exemplo, quando você chega em determinado lugar, por que as pessoas perdem a sua identidade? Você sabe por que o nome do documento de identidade é identidade? Vem da raiz da palavra idem, de idêntico. O que a gente tem na identidade? Isso. Então você tem que ser idêntico igual aquela foto. Cuidado. E às vezes você pega uma foto que você era adolescente, a pessoa vai te olhar e vai dizer: não é você não. Por isso até que esse documento tem que ser atualizado. Em determinadas, né, lugares você tem que atualizar de tempos em tempos, porque às vezes a pessoa muda de aparência, né? Ganhou 30 quilos, perdeu 40, sei lá. Nossa, né? E a pessoa, de repente, a pessoa não tinha cabelo, fez implante, ficou louro. Aí tem que fazer uma identidade nova. Porque a palavra idem, que a gente tem idêntico, né? Então tem que ser igual. Aquela figura que está lá na identidade, ela vai ser a prova de que você é a pessoa que você está dizendo que é. Você acha que a pessoa acredita na sua palavra? Não, ninguém acredita em você não, meu amigo. Tanto não acredita que pega o quê? Identidade. Né? Então, a fé salvadora vai ser essa evidência de que a nossa identidade é cristã. Então, não é só o que a gente fala. Você é cristão? Vamos ver aqui. Então, algumas evidências que a fé salvadora possui, né? Só a título de exemplo. A gente não está exaurindo aqui, a gente está só exemplificando. A fé salvadora, primeira, recebe a palavra. Não tem como você ter fé sem a palavra. Você tem que acreditar em algo que lhe foi dito. Outro dia eu conheci uma pessoa, anos atrás, na igreja na Boca do Rio ainda. A pessoa disse: eu não sou muito de ler a Bíblia, eu sou de oração. E eu fiquei pensando: você ora para que demônio, minha senhora? Mas como é que você pode orar para um Deus que você não conhece? E você não lê a Bíblia, como é que você sabe que a pessoa que você está orando é Deus? Eu sinto no meu coração. Você sente no seu coração gases. Você sente no seu coração infarto, né? Você pode sentir no seu coração um monte de coisa, menos que algo é de Deus ou não. A própria Bíblia vai dizer que a única forma de identificar se algo é de Deus ou não é a palavra. A gente estudou isso em Hebreus 4:12. A palavra é o único instrumento capaz de nos revelar os pensamentos e as intenções do coração. Como é que eu sei que essa intenção do coração é boa ou má? É a Bíblia, e não um sentimento. Até porque a própria Bíblia revela que o nosso coração é enganoso. Então, cuidado. Primeira coisa da fé salvadora, recebe a palavra. Mas isso por si só é suficiente?
Não, a gente falou que a pessoa pode até ensinar a palavra e não ser salvo. Segunda, e complementar a primeira, a fé salvadora obedece à palavra. E aí os demônios não fazem isso. Os falsos crentes não fazem isso. Obedecer, se submeter à palavra de Deus, vai pressupor alguém que é convencido pelo Espírito Santo acerca de coisas que a sua vida precisa ser transformada gradativamente para que ela se adeque àquilo que ela está professando, que é a fé em Cristo. Então, gradativamente, a gente vai... Isso não acontece da noite para o dia. Isso é gradativamente, é o que a gente chama, inclusive, de santificação. Paulo, em determinada passagem, se não me engano, de 1 Coríntios, ele vai dizer que isso acontece de glória em glória, mostrando, inclusive, que é uma espécie de escadinha que a gente sobe e que a gente vai, né, se tornando um cristão mais maduro a cada passo, que a gente obedece mais, obedece mais, obedece mais. Terceira característica da fé salvadora, ela ama o próximo. A gente falou recentemente no estudo, né, acho que na semana passada, da centralidade do amor em relação ao cristão, ao ministério cristão, a qualquer coisa que o cristão faça como cristão, a motivação tem que ser o amor. Quando questionado Jesus sobre qual seria o maior de todos os mandamentos, ele disse que é qual? O amor. O amor a Deus e o amor. E ele diz que isso resume tudo que é a revelação de Deus. Quando ele fala a lei dos profetas, ele está falando a revelação de Deus até então. Não tinha ainda o Novo Testamento. Então, até então, essa é a revelação de Deus, que é resumida em amar a Deus acima de tudo e todos e amar o próximo como a você mesmo. Quarta característica aqui, a fé salvadora pratica misericórdia. É outra coisa. Como é que você diz que ama o próximo e você não tem misericórdia? É o que a gente está falando, inclusive, dessas pessoas, né, que são partidárias. Então, você odeia aquele que pensa diferente de você. Pelo amor de Deus, como é que você é cristão e pode odiar alguém? Como é que você é cristão e você não tem misericórdia do seu próximo? Você fica com raiva de uma pessoa que não enxerga direito? Você fica com raiva de uma pessoa que não consegue andar? Então é a mesma coisa. Se você, essa pessoa, não consegue crer, não consegue enxergar o mundo como você, é porque ela não recebeu o que você recebeu. Então, da nossa parte, nós deveríamos ter misericórdia. Veja que no Sermão do Monte não foi esse o ensino de Jesus? Bem-aventurado os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Mas assim, irmãos, quando a gente fala, parece de boa. É verdade. Mas na prática, né? Então, mas a gente tem que, é isso, a gente vai ter que se esforçar. Você está sendo chamado a correr uma carreira. Você tem que se esforçar. Isso. Primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em qualquer tipo de corrida, né, viagem, é direcionamento. Como diria um filósofo, né, estoico, todos os ventos são contrários ao capitão de navio que não sabe para onde está indo. Veja, não é nem crente. O que adianta você ter, né, saber botar a vela na direção certa e aproveitar os ventos se você não sabe para onde está indo? O máximo que vai acontecer é andar em volta, ou chegar num lugar que você nem sabe onde chegou. Como foi o caso, por exemplo, da descoberta da América, né? Por que receberam o nome de índios, aqueles que foram encontrados aqui? Porque o pessoal queria chegar nas Índias. Vocês sabiam disso, né? Então, o pessoal queria chegar nas Índias, eles queriam atravessar, acho que é o Cabo da Boa Esperança, não, assim, e chegar lá nas Índias, porque não estavam conseguindo chegar via, né, o continente, pelas guerras, uma série de coisas que estavam acontecendo, eles queriam tentar fazer isso de navio, e você viu que a orientação foi ótima, né? Você quer chegar lá e você chega aqui, que a Índia é o oposto da América, né? Então, do que vai adiantar nessa coragem toda se você não tem um direcionamento correto? Você vai fazer bobagem.
É por isso o perigo de você ter zelo sem entendimento. Você vê muito isso no pentecostalismo. Você vê muito isso nesses cristãos ativistas. É um zelo, mas você vai trocar duas palavras, você vê que a pessoa é cega, sabe absolutamente nada do que está falando. Então, cuidado para que você não siga essa direção triste. Né? É uma pessoa cega que vai acabar caindo. Né? Ou melhor, já está caída. Depois a gente tem como outra evidência da fé salvadora aqui no estudo de vocês. A fé salvadora produz santidade. Então, a fé nos estimula a abandonar o pecado e não a nos sentir confortáveis nele. Eu vejo que tem um grupo, né, chamado de antinomianistas, que usavam a graça para o quê? Para meio que autorizar uma vida pecaminosa. Então as pessoas viviam, né, em desacordo com a palavra de Deus e diziam que não tinha problema nenhum porque nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Então, pouco importa se eu pego, se eu não pego, pouco importa o que eu faço, se eu digo que eu creio em Cristo, eu sou salvo. Tiago está combatendo isso. Né? Era algo que já surgia. Paulo teve que enfrentar isso. Ele enfrenta esse assunto na carta aos Romanos. E em outras cartas também Tiago vai falar sobre isso. Que a fé, ela deve produzir uma vida santa. E uma vida santa, irmãos, nada tem a ver com religiosidade, pelo amor de Deus. Né? Uma vida santa significa uma vida de combate ao pecado que tem nas mentes, nos assedia, como a gente já viu na carta aos Hebreus. Outra coisa que a gente vê aqui, a fé salvadora persevera nas provações. O cristão não desiste, irmão. É como eu digo lá para minhas filhas, é sangue no olho, né? Não tem nada de desistir aqui não. Glória a Deus. Ah, mas está difícil. E daí? É melhor. Glória a Deus. Se é mais difícil, isso é melhor. Meu pai não está vendo isso não, vai ver. Você não está vendo agora, vai ver. Então a gente entende que desistir não é uma opção. De novo, buscar sabedoria nas dificuldades é vital. Então, numa dificuldade, o que a gente precisa não é fuga, o que a gente precisa é saber como passar por ela. E Paulo fala sobre isso quando escreve aos Coríntios, que nenhuma prova vem sobre nós que não possamos suportar. E ele vai dizer, nenhuma prova vem sobre nós que não seja humana. Olha que legal, a gente não precisa lutar com os demônios. Esses filmes de terror, nada a ver. Não, porque a gente tem que ter um poder especial na luta contra os demônios. A gente meio que solta laser, né? Para demônio só laser. Não, meu filho, aí você está chamando caça-fantasma. Caça-fantasma que largava aquele negócio. E que é mentira, né? Então, não, a nossa luta é humana. O Senhor não nos colocaria para lutar esse tipo de luta que não temos capacidade. Na nossa luta contra as forças espirituais do mal, nós temos uma armadura celestial que nos é disponível. E qual é a luta que a gente tem contra essas forças espirituais do mal? Não é na tentativa de vencê-las, é na tentativa de vencer a sua influência sobre nós. Porque o que o diabo quer fazer com a gente? Fazer a gente pecar. Verdade. Fazer a gente pecar praticando determinadas coisas, fazer a gente pecar desconfiando de Deus, achando que Deus não é bom, porque a nossa vida, né, não tem sido boa. Então o inimigo, ele quer fazer isso com a gente. Então na nossa luta a gente tem que batalhar pela fé. Então aqui o cristão, ele precisa dessa sabedoria da parte de Deus, né, de estar cheio do Espírito Santo para que ele possa perseverar nas provações. Senão ele vai fraquejar. E se você fraquejar, e quando eu falo fraquejar, irmão, não é no sentido de você cair, porque cair, o cristão cai. A ideia é que se você retrocede, Deus não se agrada de você. A ideia de retrocesso é a ideia de você nunca foi regenerado. Talvez um dia você seja, mas você nunca foi.
Então, aqueles que retrocedem é porque não foram regenerados. Porque uma marca da regeneração é perseverança. Né? Então, você pode cair e você vai ser levantado pela graça e vai perseverar. Mas se você retrocede, é uma evidência que você nunca foi regenerado. Fique bem claro. Né? Porque tem pessoas que confundem e dizem, não é regenerado, mas ele deu uma retrocedida, daqui a pouco ele volta. Não. Se ele fosse regenerado, ele não iria retroceder. Isso significa que ele não pode ser regenerado? De forma nenhuma. Deus pode todas as coisas. Então, continue orando, né? Mas com um diagnóstico mais preciso. Outra coisa, e aqui não precisa nem falar. A fé salvadora faz você controlar a língua. Amém, irmãos? Amém. Rapaz, você vê que eu vou falar o que disso aqui? Para pessoas que controlam a língua o tempo todo. Né? E aqui eu vou fazer um complemento, controla os dedos também. Zap, zap. Não, pastor, não peguei não, por isso que eu não mando nem mensagem de áudio. Para não pecar. Eu mando só digitado. Não, digitação do meu pecado. Viu? Ele está falando aqui de comunicação. Então, até se você mandar uma mensagem de fumaça, que for, né, com motivação pecaminosa, está aqui também nesse grupo, viu? Né? Mensagem de fumaça, a pessoa entendeu lá. Né? Então, cuidado. Naquela época mesmo tinha aquele, como é o nome? Código Morse, né? Olha, pecado também, viu? Não sei o que é que você está dizendo, né? Então, a fé salvadora, ela tem que controlar. Por quê? Porque a língua, ela nos foi dada para glorificar a Deus, irmão. A língua não foi dada para a gente fazer o mal. Foi dada para a gente fazer o bem. É por meio da língua que a gente prega o Evangelho. É por meio da língua que a gente abençoa as pessoas. E a gente vai usar a língua para o contrário disso. Então, assim, não vou usar minha língua para falar mais nada, porque vocês já estão sabendo de tudo. Né? Tiago vai usar uma comparação, assim. Ele olha para um navio, e olha que na época dele nem tinha esses navios grandão que a gente tem hoje, né? Mas ele dizia, se comparado ao tamanho do navio, o leme, né, que é o que dá a direção ao navio, é um instrumento pequeno comparado à dimensão do navio em si. E ele diz, pois é, o timoneiro, aquele que controlava, né, a direção, ele, por meio daquele instrumento pequenininho, ele dá direção para todo o navio. Ele vai dizer, a língua é a mesma coisa. Por meio da língua, ou a gente está indo numa direção boa, ou a gente está indo numa direção ruim. Então, cuidado com o que você fala. Né? Pastor, por isso que eu não vou falar nada. Né? Voto de silêncio também é pecado. Cuidado, porque o voto de silêncio entraria aqui na covardia. Você tem tanto medo que você não fala. Se Deus quisesse que você não falasse, você nasceria mudo. Mas você fala, meu amigo, né? Ninguém cortou a sua língua. Não, pastor, mas porque para nós é muito mais conveniente esconder o tesouro, esconder a moeda, esconder a dracma, esconder o talento, com a desculpa de que, eu não quero pecar. Mas aí é pecado também. Porque Deus não nos deu essa opção. Então você tem que usar a língua e tem que usar de forma séria. Né? É como, por exemplo, as pessoas que se trancam num monastério ou em qualquer, ou vai morar numa ilha. Uma vez eu conheci uma pessoa muito espiritual, para não dizer outra coisa do CAC, que diz, não, só vou virar crente, só vou conseguir fazer o que a Bíblia manda no dia que eu estiver morando numa ilha sozinho. Eu disse, nem lá, meu amigo. Muito menos lá. Né? Porque o seu principal inimigo vai continuar, você mesmo. A gente tem uma tendência, e isso a gente recebeu no nosso DNA, de transferir as nossas culpas. Então a gente gosta de passar para os outros uma culpa, uma responsabilidade que é minha. Então, por exemplo, imagine que alguém
tenta te... Eu vou usar esse adjetivo fora do contexto, até porque ele está errado, mas a gente usa, né? Fulano está infernizando a minha vida. Ninguém pode infernizar a vida de ninguém. Né? Infernizar é outra coisa, mas as pessoas costumam usar, né, esse tipo de adjetivação. Então vamos imaginar que alguém está te pressionando, alguém está te fazendo alguma coisa muito ruim, e aí você começa a achar que aquela pessoa está impedindo você de se santificar. Porque por meio do que ela faz, você fica com raiva, você fica com vontade de matar, você já pensa, né, nas que seriam as excludentes, né, da condenação do homicídio. Como é que eu posso matar alguém e não ser preso? Né? Então você já começa a pensar nesse tipo de coisa, você já começa a pensar, e aí você fala, mas eu só estou pensando isso porque essa pessoa faz essas coisas comigo. Você está errado. Você está pensando nisso porque você é pecador. Porque se você não fosse, a pessoa podia fazer 10 vezes pior com você e você não pensaria essas coisas. Estevão, quando estava sendo assassinado, ele não estava sendo agredido verbalmente, ele estava sendo assassinado. Ele orou, não pelos seus agressores, ele orou pelos seus assassinos. E disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas a gente tende a transferir. Então, é o meu pai, é a minha mãe, é um vizinho, é alguém do trabalho, é alguém na escola. Em qualquer lugar, é a pessoa que é responsável por eu não ser o crente que eu deveria. Pelo contrário, essa pessoa está te estimulando a santidade. Como é que a gente vai amar os que nos odeiam se ninguém nos odiar? Como é que a gente vai abençoar os que nos fazem mal se ninguém nos fizer mal? Você não quer tesouro no céu? Receba! Então a pessoa, na verdade, está abençoando a gente. Você devia agradecer. Amém? Amém. Então, da próxima vez que alguma pessoa fizer algo assim com você, diz, obrigado, alma. Aumenta a minha fé, Jesus. Você acabou de colocar mais uma pérola na minha coroa. Olha, Luiz, você sai de lá como os discípulos depois que tomaram uma surra, saltando de alegria, porque foram achados dignos de sofrer. Amor de Cristo. Amor de Cristo. Olha que coisa, rapaz, você me enche de honra. Eu estou numa alegria aqui, está difícil de conter. Vocês não façam isso comigo que eu me emociono. Né? Sou uma pessoa muito emotiva, vocês vão com calma. Então, aqui, né, outra evidência da fé salvadora. A fé salvadora manifesta a humildade. E eu gosto muito dessa definição de humildade. Humildade é aquela qualidade, quando você admite que tem, você acabou de perder. Pastor, então quer dizer que eu não posso dizer que eu sou humilde? Não, você não pode nem pensar que você é humilde. Se você está pensando que você é humilde, é porque você nem passou perto de ser humilde. O humilde nunca se enxerga como humilde. O humilde se enxerga como alguém soberbo. Olha que coisa. Você olha para uma pessoa e diz assim, rapaz, uma pessoa humilde. Mas na mente dela, ela se acha soberba e está lutando contra isso. Né? Então, cuidado. A fé salvadora é manifestada por meio dessa humildade. Que é exatamente por isso que as pessoas espiritualmente maduras, elas vão ser mal vistas, inclusive pelos cristãos imaturos. Porque os cristãos, e eu estou usando, né, de um otimismo fora de série aqui, né? Então, um cristão imaturo, ele vai valorizar o orgulho, a soberba. Então, quando alguém é prepotente, vocês não, essa pessoa deve saber. É como, por exemplo, você vai jogar bola, isso já aconteceu comigo. Você vai jogar bola, e aí a pessoa chega e diz, não jogo, né? Diz, tipo, não jogo nesse tipo de piso. Eu não jogo nesse tipo de sei lá, de terreno. Você fala, esse cara vai jogar muita bola, né? Aí você vai, leva ele para um gramado, né? E aí, eu não jogo com esse tipo de chuteira. Não, rapaz, então o cara deve jogar, deve ser, né? Deve ser tipo Yamal, né? Só que é um Iabem. E aí Iabem vai jogar bola, e ele tá jogando bola. Quando ele toca na bola, meu amigo, a pessoa não sabe nem para onde vai. É o que falar, irmãos. Qualquer um fala. Então,
Humildade é essa característica que está em falta. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz que tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele está falando de que sentimento? Humildade. Uma das pessoas, mais humildes que essa terra já conheceu. Por isso Jesus vai dizer o que disse. João Batista. Quando Jesus diz, esse é o maior homem nascido de mulher, está ali se cumprindo uma das palavras que ele mesmo diz. Ao que se exalta, ele vai abater, mas ao que se humilha, ele vai exaltar. Isso é João. João, quem é você? Você é o Elias? Ele era. Você é o profeta? Eu sou, era. Mas ele diz o quê? Não me considere nem como ser humano. Eu sou uma voz que clama no deserto. Então, isso é humildade. Ele tinha direito a uma pensão, porque o seu pai era sacerdote. Vocês sabem que sacerdócio era algo passado de pai para filho. Então, ele tinha direito não só a ser sacerdote, mas a uma pensão. Ele tinha direito, a uma série de coisas que ele rejeitou quando ele foi morar no deserto e viver da forma como ele foi. Enquanto que a gente está lutando qualquer direito. Se sair hoje no jornal, olhe, você tem R$5 depositado na Caixa Econômica Federal. Se você é nascido entre 80 e 90, provavelmente você tem um dinheiro esquecido. Vai o povo ficar louco. Aí você nasceu em 2000 e você está atrás, a pessoa, não, mas é entre 80 e 90. Não sei, vai que, A gente não aguenta ver o suposto direito, que a gente sai correndo, meu amigo, desesperado. E eu não digo que você não corra atrás dos seus direitos, mas antes corra atrás de Jesus. Amém. Deixe que Jesus te direcione para a direção que você tem que ir. Inclusive, alguém chega perto de Jesus e faz isso, Mestre, diz para o meu irmão dividir herança comigo. Jesus disse, mas vem cá, quem foi que me constituiu como partidor entre vocês? Eu vou te ajudar, te dizendo que você está todo errado. Você tem que saber que a vida de um homem não está resumida à quantidade de bens que ele possui. E aí Jesus vai contar uma parábola. Parábola daquele homem que colheu muito e que no final houve o quê? Louco, ainda hoje virei buscar a tua alma. E tudo que você preparou, para quem será? No sentido de, e aí? Para quem será? Tudo que você preparou. Com esse cuidado, a humildade nos protege disso. Quando você é humilde, você tem pensamentos humildes. O humilde, por exemplo, irmãos, ele não se decepciona com os outros. Por quê? Porque ele não espera nada dos outros. Ele é humilde. Ele acredita não merecer nada de ninguém. Então, ele vai se decepcionar? Nunca. Então, nós somos extremamente protegidos de uma série de ataques se nós formos humildes. É como o diabo quer tentar João. E aí, João, está a fim de um lugar no Sinédrio? Eu acabei de dizer, meu pai era sacerdote, se eu quisesse isso, era só continuar em casa. E aí, está a fim de um dinheirinho? Se eu quisesse isso, eu continuava onde eu estava. Então, chegar perto de João era de complicado. Por quê? Por causa da humildade dele. Não criava expectativas em relação às coisas do mundo, exatamente como a gente vai ler. Filhinhos, não ameis o mundo. Quem fala isso é outro João, viu? Não ameis o mundo e nem nada do que nele existe, porque quem ama o mundo, o amor do Pai está nele. E agora eu quero concluir aqui falando dessa última, Estou dizendo que essas evidências aqui da fé salvadora são exemplificativas, Pastor, eu acho que tem outras, provavelmente deve ter outras, várias. A gente está aqui só exemplificando. A fé salvadora gera boas obras. Então você diz que tem fé? Cadê? É preciso que nós, como cristãos, e quando eu falo isso, irmãos, eu espero que você ouça da forma correta. A gente, como cristão, a gente tem que se cobrar mais.
Quando eu falo se cobrar mais, não é querer colocar um fardo nas suas costas, até porque Cristo já tirou isso. Mas é no sentido da gente saber o nosso potencial. Então você sabe do seu potencial. Por que você está vivendo uma vida tão abaixo do seu potencial? Se o Senhor nos deu do seu próprio Espírito, se o Senhor disse que nós teríamos, a capacidade de fazer uma série de coisas, por que a gente está vivendo uma vida tão abaixo daquilo que poderia ser feito através da nossa vida? E por favor, não caia na cilada de querer colocar a culpa em Deus. Não, é porque Ele não tem colocado em mim a vontade. A palavra de Deus é que tem que fazer isso com você. É a palavra de Deus que é esse motivador e esse, de certa forma, até um ensinador daquilo que nós somos capazes de fazer. É como, por exemplo, imagine que você recebe, sei lá, um tablet de presente. Só que você nunca lidou com aquele tablet. Aí você não sabe, de repente, que aquele tablet ele faz ligações. Você não sabe que aquele tablet faz uma série de coisas que pode fazer. E aí você usa ele somente para escrever. É como, por exemplo, uma pessoa que usa o smartphone só para ligar e receber ligação. Mas você pode fazer tanta coisa por meio desse aparelho. Você pode ver vídeo, você pode passar mensagem, você pode estudar, você pode digitar textos, ler textos. É uma variedade. Você pode usar como calculadora, uma série de programas que você pode usar como GPS. Tem tanta coisa que você pode usar com esse instrumento e você só faz essa ligação. Você deixa até, não sei se você, nas casas antigas tinham na sala um lugar para o telefone. E tinha uns móveis que inclusive tinha uma cadeira do lado, que toda vez que você falasse no telefone, você sentava para falar, o telefone era de fio, depois vinha um telefone sem fio, você puxava assim, você achava. Não, aquele telefone sem fio. E também tinha umas extensões que você ia passando e o perigo era alguém se bater no fio e cair. Então, quem era ouviu não lembra dessas coisas, mas eu vivi tudo isso. Então eu preciso que a gente entenda o nosso potencial. Então quando eu falo da gente se cobrar mais, é isso, não é colocar um peso em você, é o contrário. É você entender o que pode ser feito através da sua vida, se você somente acreditar. Se você acreditar no que você está estudando, se você acreditar, é por isso que Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um elefante, não, do tamanho de um grão de mostarda, você vai dar ordem para o monte, irmão. Imagina para uma montanha. Saia daí sua montanha e vá para o mar, e ela vai ter que te obedecer, a montanha. Então, quando eu falo que a gente está vivendo uma vida abaixo do que a gente deveria, é exatamente isso, e a gente não pode aceitar. A gente tem muito mais a oferecer, tanto para a igreja, quanto para fora da igreja, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E o convencimento, um dos papéis do diabo é exatamente nos enganar nesse sentido. Quem é você para fazer isso ou aquilo? Por que você está pensando em fazer isso ou aquilo? Então, aí a gente muitas vezes aceita esse tipo de formatação do mundo sobre nós e faz parte da nossa caminhada cristã combater isso. Por isso que o apóstolo Paulo diz o que diz em Romanos 12: não vos conformeis ao que o mundo diz acerca de você, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então você sabe que aquelas promessas que Deus falou para você e para mim, elas são verdadeiras, são reais. Então nós podemos fazer muito mais do que a gente imagina que a gente pode fazer. Então eu queria concluir o estudo de hoje, lançando esse desafio de você se desafiar a ser um cristão acima da média. Olha a Deus. Um cristão que vive o sobrenatural de Deus, que é para isso que nós somos chamados. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite.